Ansiedade, como um cristão deve lidar com ansiedade, e eu creio que Deus falou em nossos corações sobre essa questão que muitas pessoas infelizmente passaram ou estão passando, e hoje nós iremos tratar sobre a questão da como ouvir ou como saber, como aprender a ouvir e discernir a voz de Deus. É um problema, talvez uma dificuldade de muitas pessoas, e as pessoas às vezes chegam em mim perguntando: como é que eu faço? Eu não sei quando Deus está me respondendo ou quando Deus não está me respondendo. Eu não sei ouvir a voz de Deus, e eu quero tratar isso com vocês nessa noite. Como saber discernir a voz de Deus, quando Deus está me respondendo. Então nós vamos nessa série mais 2 domingos, e depois nós voltamos para a série Uma Nova Aliança, amém? Agora eu preciso do meu celular, conseguiu ir? Então vamos lá então, porque estou precisando de um tablet de presente, tá, gente? Quem quiser me presentear, pode ficar à vontade. Diferente das séries normalmente que a gente prega e da forma que a gente prega, que eu normalmente prego de forma expositiva. Colocou notas? Colocou notas não? Tá, tem que dar para me virar. Diferente dos cultos que nós temos, que a pregação é mais expositiva, hoje eu quero pregar de uma forma mais tópica, ou seja, nós vamos caminhar pelos tópicos. Eu gostaria que você tivesse com a sua Bíblia na mão, e nós vamos caminhar por alguns versículos para poder entender de fato toda essa questão de ouvir a voz de Deus, como é de fato que nós podemos discernir essa voz que nos fala. Mas primeiro vamos orar e pedindo a Deus para que possa nos dar direção essa noite, amém? Feche os olhos. Deus, nós louvamos ao Senhor e bendizemos ao Teu nome por Tua graça, por Tua bondade, e te pedimos para falar ao nosso coração essa noite, Pai. Obrigado por Tua graça, obrigado por Tua palavra, e que ela possa entrar em nosso coração, possa ser como uma semente, possa gerar uma árvore, e essa árvore gerar frutos, em nome de Jesus, amém. E como nós vivemos nessa era de difícil compreensão da voz de Deus por causa das diversas vozes externas, das diversas coisas que acontecem o tempo todo, estão nos cercando, nós de fato precisamos começar a pensar e refletir o que de fato é a voz de Deus, ou como de fato a voz de Deus está falando aos nossos corações. Então por isso eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta, porque nós iremos passar por alguns textos onde Deus falou com muitas pessoas de formas diferentes, e nós queremos aprender um pouco mais sobre esse assunto. E como nós queremos começar essas considerações? Entendendo que de fato Deus nunca deixou de falar com o homem. Deus nunca deixou de falar com o homem. O que mudou foi a forma que Deus falava com o homem. Deus nunca deixou de falar com o homem, mas a forma que Ele fala com o homem mudou. Então, por exemplo, quando Deus começa a relacionar com o homem, Ele começa a se relacionar no Jardim do Éden, com Adão especificamente, e isso está descrito lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8, abra sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 3, versículo 8, que diz assim: ao ouvirem a voz do Senhor, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então olha só, como é que Deus começa a falar com o homem? Pelo texto que nós lemos, nós podemos entender que Adão conhecia a voz de Deus por causa de um vento específico que soprava todos os dias na viração do dia. Ou seja, quando dava a viração do dia, que são 6 horas da tarde, se assoprava um vento, e ao que se dá a entender do texto, todos os dias Deus vinha falando com Adão nessa virada do tempo. Na virada do dia, Deus vinha falar com Adão através desse vento.
Tanto é que quando Adão cai, ele ouve o vento e ele sabe que é a voz de Deus chegando, e por isso ele se esconde, porque ele tinha medo. Então Deus, no princípio de tudo, ele se comunicava com Adão, e Adão, quando a Bíblia fala Adão, ainda em Gênesis 2, Adão se refere a Adão e Eva. Então quando ele fala com Adão, esse sopro que vinha já era a voz de Deus. Mas depois que Adão peca e cai no paraíso, aparentemente a forma que Deus fala com o homem se torna em várias formas, não é uma só mais. Ele falava com Adão através do vento, mas agora ele usa várias formas para começar a falar com as pessoas. Então, por exemplo, em Caim e Abel, aí você não precisa abrir por enquanto, em Gênesis 4, Deus fala com Abel através do fogo. Porque, por exemplo, qual é a proposta que Abel faz para Caim? Vamos cultuar e adorar ao Senhor? Vamos. Abel pega um animal e Caim pega o resto dos frutos que tinha na terra e levam para oferecer ao Senhor. Quando eles chegam para oferecer ao Senhor, Abel com o seu animal e Caim com os frutos da terra, Deus responde a oração de Abel em formato de um animal com fogo. Mas quando ele vai tratar com Caim, aparentemente ele fala com Caim dizendo: você está triste porque eu não recebi a sua oferta? É só você mudar a intenção. É só você mudar a intenção do seu coração que eu vou receber a sua oferta. Então com Abel ele fala com fogo, com Caim ele fala de alguma forma que nós não sabemos que é pessoalmente, mas dá-se a entender que é algo mais profundo, porque a Bíblia diz que Caim recebeu uma marca. E essa marca, que nós não sabemos qual é, as pessoas dizem várias coisas, mas nós não sabemos qual é a marca. Essa marca foi o próprio Deus que colocou em Caim, para que todo mundo que o visse percebesse que ele tivesse tido encontro com Deus, e a partir de então não podiam ferir Caim. Então Deus fala primeiro com Abel, com fogo, segundo com Caim, através de alguma forma, essa forma que marca Caim, mas também Deus fala com Noé em Gênesis 6, e de alguma forma tão implícita e tão forte, que fez com que Noé construísse uma arca de uma forma improvável. Por que de forma improvável? Porque nós temos relatos bíblicos que até Noé não havia chuva na terra. O que regava a terra, segundo Gênesis? Um vapor que subia da terra e fazia com que as plantas crescessem. Mas aí do nada surge um homem do meio do nada dizendo: eu vou construir uma arca porque vai vir um dilúvio e vai destruir toda a humanidade. Qual que é a loucura disso? Um homem passar de 90 a 120 anos construindo uma arca juntamente com sua família, dizendo: vai vir um dilúvio na terra e nós temos que construir uma arca, senão todos morreremos. Quão forte foi essa palavra de Deus que fez com que um homem construísse algo que era loucura e não oscilasse nem por um momento em obedecer à voz desse Deus? Que voz era essa? Quão forte Deus falou com Noé, que fez com que ele construísse uma arca no meio do nada, com uma expectativa que viesse um dilúvio e destruísse todas as coisas. Que voz era essa? Outra coisa, lá em Gênesis 12 também, Deus fala com Abrão com tanta veemência, que faz Abraão abandonar toda a sua família, sair da casa dos seus parentes e ir para uma terra sem GPS, sem coordenação nenhuma, para uma terra que o Senhor disse: sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não disse: vá para a terra que eu estou te mostrando. Deus disse: vai para a terra que eu te mostrarei, sem GPS, sem rumo. E ele sai da sua casa e vai para outra terra sem conhecer para onde estava indo. Que Deus era esse? Que voz era essa que Abrão ouviu, que fez ele sair de um lugar e ir para outro lugar sem conhecimento algum da onde estava indo? E outra vez Deus fala com Abraão em Gênesis 18, a partir do 16 ao 22. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia. Gênesis 16, Gênesis 18, perdão. Do versículo 16 ao 22. E diz assim: quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles, para os encaminhar. E o Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão
o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra, porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa, depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que ele prometeu. O Senhor disse: o clamor de Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim, aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma e Gomorra, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. Olha o nível de oração de Abraão, o nível de conversa que Abraão teve para com Deus, que fez o próprio Deus descer, e eu não sei se você percebeu, mas a Bíblia diz que o Senhor exclamando: será que eu devo esconder de Abraão o que eu estou para fazer? Porque eu vou destruir Sodoma e Gomorra, mas será que eu devo esconder de Abraão aquilo que eu estou para fazer? Que tipo de oração é essa, que faz com que Deus desce até a terra e ouve a voz de um homem e conversa com esse homem face a face, que é uma outra forma também que Deus resolveu se comunicar com o homem. E agora também Deus se comunica com Moisés, e você vai abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3, versículo 1, porque foi outra forma que Deus resolveu responder a outro homem. Êxodo, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou ao Horebe, monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Olha a forma que Deus responde à oração de Moisés. Aparece em meio a uma sarça, mas não era uma sarça comum. Era normal uma sarça queimar, irmão, porque era deserto. E a sarça era uma espécie de um arbusto, de uma árvore, que queimava com facilidade. O que chamou a atenção de Moisés? Que essa sarça queimava, mas essa sarça não se consumia. E fez Moisés se aproximar, e aí Deus responde Moisés dizendo: Moisés, Moisés. E ali Deus estabelece o chamado de Moisés, dizendo para que ele voltasse ao Egito para libertar o povo. Que tipo de voz é essa que Moisés ouviu, que fez com que ele enfrentasse ao Egito e ao faraó, para que ele pudesse tirar o povo de Deus de lá? Então, baseado nesses versículos, nós percebemos que Deus tem várias formas de falar com o seu povo. Nós percebemos que Deus fala com o seu povo de várias formas. Mas como é que nós podemos perceber conosco como é ou quando é que Deus está falando? E aqui eu quero começar falando alguns tópicos, de algumas formas que nós possamos deixar de forma mais dinâmica o sermão para o nosso entendimento. E a primeira coisa que nós devemos aprender ou entender é que nós devemos saber ou aprender como é a voz de Deus. Nós devemos entender e aprender como é a voz de Deus. Porque como nós responderemos ou como nós entenderemos que é Deus que está nos falando se nós não conhecemos de fato a voz de Deus? Como é que nós sabemos que é Deus que está falando se nós não reconhecemos a voz de Deus? E como nós podemos aprender o que é a voz de Deus, ou entender e aprender a ouvir a voz de Deus? A única forma de fazermos isso é gastando tempo com Ele. Como é que nós descobriremos como é a voz de Deus? Gastando tempo com Ele. Olha só o que Provérbios 8:17 diz: eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me acharão. E aqui as pessoas usam esse versículo para falar para orar 3 horas da madrugada, mas esse versículo não está dizendo sobre isso especificamente. Quer orar 3 horas da madrugada? Ore.
Mas como eu sempre digo a vocês, não existe você acordar 3 horas da madrugada para fazer uma oração que não é inteligível, dizendo: Deus, abençoe Satanás, né? Quando você acorda muito sono, perdoa os pecados do diabo, ele não é tão ruim assim, Deus, vai dormir com Deus. Não adianta você acordar 3 horas da manhã para fazer oração que não tem lógica alguma. Então, quando Salomão escreve que os que buscam de madrugada, não é de madrugada apenas no horário, é aqueles que me buscam sem restrição, aqueles que não têm empecilho para me buscar, aqueles que não têm desculpas para me procurar, esses me acharão. Aquele que não tem a desculpa do horário, aquele que não tem a desculpa do estou ocupado demais para orar, aquele que não tem a desculpa estou cansado demais para orar, esses que Deus está falando que se o buscarem, vão o encontrar. Os que me buscam de madrugada me acharão aquele que me busca sem restrição, esse vai me encontrar. E aqui fica algumas perguntas. A primeira: quanto tempo nós estamos passando em oração no nosso dia? Quanto tempo de fato nós dizemos: parei tudo, vou orar, desliguei o telefone, parei de conversar com as pessoas e vou passar um tempo em oração? E fica uma pergunta retórica: quanto tempo nós passamos em oração? Qual foi a última vez que nós oramos de forma intensa? Qual foi a última vez que você se deleitou ao Senhor dizendo: eu vou tirar 20 minutos, 30 minutos, 1 hora no meu dia e vou orar ao Senhor de forma intensa? A outra pergunta: quantas orações nós fazemos por dia? Quantas orações nós fazemos por dia para que nós possamos aprender a ouvir a voz de Deus? Porque nós dizemos: eu não sei quando Deus está me respondendo. Mas como é que nós não sabemos que é Deus que está nos respondendo, se nós não passamos nem 1 minuto do nosso tempo com Ele? De fato, nós não reconheceremos a voz dEle. Se você não gasta tempo com Deus, você não vai reconhecer a voz de Deus. Olha só, os homens de Deus que de fato alcançaram grandes coisas de Deus, viviam uma vida inteira de oração e devoção. E aqui eu não estou dizendo de grandes coisas, bens materiais, estou dizendo de coisas vindas de Deus de fato. Por exemplo, Lutero, o reformador, o estandarte da reforma, passava cerca de 6 horas por dia orando, e ainda teve tempo para fazer a reforma. Passava 6 dias por hora orando, e ainda teve tempo de confrontar todo o sistema papado e tudo aquilo que a Igreja Católica estava fazendo de errado. Billy Graham passava de cerca de 8 horas orando, 8 horas, e segundo relatos, ganhou mais de 1 milhão de almas para o Senhor, e passava 8 horas do dia orando. Jonathan Edwards, um dos maiores pregadores do seu tempo e da história, o pregador do famoso sermão Pecadores na Mão de um Deus Irado. Não sei se você já ouviu falar sobre esse sermão, mas segundo conta a história, enquanto ele pregava, as pessoas viam uma espécie de portais se abrindo no meio da igreja e se agarravam nas pilastras, porque estavam com medo da mão estavam com medo de ir para o inferno. E Jonathan Edwards passava cerca de 13 horas por dia orando. Um passava 6, outro passava 8, outro passava 13 horas por dia orando. E aí fica a pergunta: nós passamos quanto tempo do nosso dia em oração? Quanto tempo nós devotamos a Deus em oração e desligamos tudo e dizemos: eu não vou fazer mais nada nesse exato momento, eu vou tirar esse tempo para orar? Porque o nosso hábito é acordar de manhã, mal escovar os dentes, comer alguma coisa, entrar no carro, entrar no ônibus e ir trabalhar. E aí passamos o dia todo intenso no trabalho, voltamos para casa, temos muito a fazer, temos muitas coisas para gastar o nosso tempo, mas não paramos 1 minuto sequer para orarmos a Deus. Não existe a possibilidade de sabermos como é a voz de Deus sem gastarmos tempo com Ele. Então, como é que eu vou descobrir, como é que eu vou saber como é a voz de Deus? Gastando tempo com Ele. É a metáfora do pai e do filho. Presta atenção, um filho, depois de um certo tempo, por menor que seja, quando ele vai crescendo, ele vai criando algumas percepções, e ele sabe que o pai está chegando em casa só de ouvir os sapatos e o portão abrindo lá fora. Depois que ele vive muito tempo com o pai, ele
pequenininho, às vezes, eu vejo alguns vídeos, às vezes, menino de 3, 4 anos, e aí o pai pisa na porta de casa para começar a abrir o portão, ele sabe que é o pai que está chegando, porque passou tempo o suficiente para descobrir e aprender como o pai chega em casa. E o filho, e o pai também, se você é pai, você sabe disso, olha só, pode ter 15, 20 crianças brincando, 15, 20 crianças brincando juntos. Se o seu filho chorar, você sabe que é ele que está chorando. 20 crianças chorando, 20 crianças brincando, e aí cai duas, choram as duas, e você sabe que é o seu filho chorando. Por quê? Porque você passou o tempo o suficiente com ele para saber que é o seu filho. Mas hoje nós vivemos em um tempo em que nós queremos saber como é a voz de Deus, mas nós não queremos gastar tempo com ele. As vozes externas estão gritando alto demais e nós não conseguimos passar tempo o suficiente com o nosso Senhor. As vozes externas estão gritando demais em nossos ouvidos e nós não sabemos como é a voz do Senhor. Então a primeira coisa que nós temos que saber como descobrir a voz do Senhor é gastando tempo com Ele. E fica a pergunta: quanto tempo você tem gastado com o seu Senhor? A segunda coisa, descobrindo as falsas vozes. A primeira é descobrindo a voz do nosso Senhor, e a segunda é descobrindo as falsas vozes, ou os falsos mestres e falsos profetas. 1 Timóteo capítulo 1, abre aí. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem os espíritos enganadores e a ensino de demônios, e pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm a consciência cauterizada, que proíbem casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Olha só o que Timóteo está dizendo. No final dos tempos, surgirão falsos mestres, falsas pessoas que estarão dizendo coisas que eu nem mandei falar. Então, como é que nós iremos distinguir a voz de Deus? Distinguindo quem é falso, sabendo quem é falso. E o que nós mais temos hoje são falsos mestres e falsos profetas, falando em nome de Deus, e isso tem se tornado um problema. Por exemplo, o Senhor manda te dizer isso. Eu já vi, preste atenção, eu já vi pessoas dizendo para outras pessoas assim, ó: o Senhor manda te dizer que Ele está preparando o seu marido ou sua esposa para uma pessoa casada. A pessoa é casada, mas aí chega o profeta das nações dizendo: eis que o Senhor manda te dizer que Ele está preparando uma esposa para você ou um marido para você. E aí você pega uma pessoa que já tem um caráter duvidoso, talvez já tenha ou está adquirindo outra família, e aí Deus diz, um homem diz que Deus está dizendo que Ele está preparando uma varoa, o que vem na cabeça do cara? Glória a Deus, eu tenho um aval agora para largar minha mulher e ir para a segunda. Então existem pessoas falando em nome de Deus, isso está se tornando um problema. As redes sociais estão disseminando essas pessoas, e eu fico abismado quando eu entro na rede social desses caras, e eu vejo as pessoas dizendo: eu preciso ir num culto dessa pessoa, eu preciso ir no culto desse cara, mas não é porque o cara prega a palavra, é porque o cara fica apontando e dizendo o CPF, e dizendo que, esses dias para trás eu vi um cara dizendo:
o Senhor me revelou aqui um homem que tinha outra mulher e outra família. Aí o cara chamou a mulher, chamou o marido, chamou todo mundo na frente e dizendo, ele está com outra mulher. E Deus se tornou o fofoqueiro da igreja. Deus se tornou o fofoqueiro da igreja e as pessoas dizendo, e olha só, presta atenção no perigo disso. Talvez o cara nem tenha outra mulher, mas agora ele vai ter que explicar que ele não tem outra mulher para a mulher dele. Ele vai ter que provar que ele não está errado. Você consegue entender isso? Que o pastor colocou uma coisa na cabeça da mulher, e aí como foi o homem de Deus que disse, ele vai ter que se virar agora e provar, eu não tenho outra mulher, vai ter que arrumar provas que não tem outra mulher. Porque esses homens estão dizendo coisas que Deus mesmo não falou. E olha só, algumas pessoas têm tomado decisões importantes na vida, seguindo esses conselhos dessas pessoas. Dizendo, o homem de Deus disse para eu fazer isso, vai lá e faz. O homem de Deus disse que eu tenho que fazer isso, ele disse que foi Deus quem falou. Ele disse que foi Deus quem falou, por que não foi Deus que falou então? Porque são falsos mestres, falsos profetas, dizendo que Deus não falou, e fazendo com que homens busquem a sua própria vontade com aval, que foi a voz de Deus quem disse. Mas eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 13, versículo 11. 1 Reis, capítulo 13, versículo 11. Eu vou te mostrar que existem homens que falam que foi Deus quem disse, mas Deus não tem nada a ver com isso. Diz assim: em Betel morava um velho profeta. Os seus filhos vieram e lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia em Betel. Também lhe contaram as palavras que ele tinha dito ao rei. Então o pai perguntou aos filhos: por que caminho ele se foi? Eles se mostraram o caminho que havia sido tomado pelo homem de Deus, que tinha vindo de Judá. Então ele disse aos seus filhos: ponham uma sela no meu jumento. Eles puseram a sela no jumento, e o profeta montou. Então ele foi atrás do homem de Deus, que achando-o sentado debaixo de um carvalho, perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? Ele respondeu: sou eu mesmo. Então, preste atenção, então o velho profeta lhe disse: venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa. Mas o profeta de Judá respondeu: não posso voltar com você, nem entrar na sua casa. Não posso comer e nem beber nada com você neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali você não deve comer nem beber nada. Também não deve voltar pelo caminho por onde foi. O velho profeta respondeu: também eu sou profeta como você, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, vou repetir, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: façam voltar com você à sua casa, para que coma e beba alguma coisa. Mas isso era mentira. Então ele voltou com o velho profeta, comeu e bebeu na casa dele, e estando à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta, que tinha feito voltar, e ele gritou para o homem de Deus, que tinha vindo de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, você foi rebelde à palavra do Senhor, e não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, havia ordenado. Você voltou, comeu e bebeu no lugar de onde ele havia ordenado que você não deveria nem comer, nem beber. Por isso, o seu cadáver será sepultado no sepulcro, não será sepultado no sepulcro dos seus pais. Depois que ele tinha comido e bebido, o velho profeta pôs a sela no jumento para o homem de Deus, a quem ele tinha feito voltar. Ele foi embora, e no caminho um leão o encontrou e o matou. O cadáver dele ficou estendido no caminho, e o jumento e o leão ficaram parados junto ao cadáver. Um velho profeta disse que um anjo disse que ele deveria voltar. Aí você não fica abismado com o que acontece nas igrejas hoje, porque é o que mais acontece. As pessoas dizendo: um anjo apareceu para mim dizendo isso.
Um anjo apareceu para mim dizendo aquilo, e as pessoas tomando decisões precipitadas por causa de uma palavra de um homem que nós não sabemos se é de Deus ou se não é de Deus. Então, como é que nós devemos aprender a ouvir a voz de Deus? Descobrindo e conhecendo quem são as falsas vozes. Existe uma teoria que eu já disse aqui uma vez, que uma pessoa de lotérica uma vez foi perguntada de como ela consegue distinguir o que é uma nota falsa e o que é uma nota verdadeira com tanta velocidade. Porque eu não sei se você já reparou, quando você entrega as notas maiores na lotérica para depositar, né, se alguém faz isso ainda, as mulheres vão pegando rapidinho, vão contando dinheiro e com uma olhada elas descobrem se a nota é falsa ou se é verdadeira. E aí você fica horas e horas e horas e horas tentando descobrir se a nota é falsa ou se ela é verdadeira, mostrando a linha e vendo os números e vendo as coisas, e a mulher da lotérica só puxa. Rapidinho ela descobre se é falsa ou se é verdadeira. E aí a mulher foi perguntada, como é que você sabe se a nota é falsa ou verdadeira? E ela respondeu, eu me tornei especialista na verdadeira, portanto a falsa não consegue me ludibriar. Eu sei qual é a verdadeira, então a falsa ela passa de qualquer forma. Então preste atenção, nós não podemos ouvir as vozes falsas e achar que são verdadeiras. Então o que nós devemos fazer? Ter muito cuidado com o emocionalismo, principalmente as mulheres. Quando você vê essas igrejas que têm os charlatões da fé, você vai ver que as cadeiras estão lotadas majoritariamente de mulheres. Porque são mais emocionadas, elas têm um coração mais emoção, o homem é mais racional, mas a mulher é mais emocional. Então nós temos que ter cuidado com o emocionalismo. Ele disse que eu estava passando numa prova, e essa prova foi e acabou e vai acabar com a minha vida e eu resolvi que eu vou ouvir a voz desse cara. Nós temos que ter cuidado com os pastores de internet. Presta atenção, cuidado com os pastores de internet. Por quê? Porque eles não têm rebanho, eles não têm pasto, eles não cuidam de ninguém, portanto estão tentando pastorear ovelhas que nem deles são. E eles dizem, o anjo me disse, o Senhor me disse, Deus me disse. Disse o quê, irmão? Falou o quê? O que ele disse? Não, mas ele acertou em todas as profecias. Tá bom, mas a cartomante também acerta. Aí tem a tática não sei se você sabe disso, mas tem a tática do Instagram e do Facebook. O que os caras fazem? Eles, quando vão pregar na igreja, pegam o Instagram da igreja, vê quem segue e vai dar uma stalkeada no Instagram dessas pessoas, no Facebook, nas redes sociais. E aí quando eles chegam para ver o Instagram, o Facebook, as redes sociais, eles veem o que a pessoa está passando, chega lá, aponta o dedo e diz, isso que está acontecendo. E aí os emocionados dizem, Deus falou comigo. Quem disse foi sua rede social. Então muito cuidado com esses pastores. Outra questão, cuidado com os versículos isolados, cuidado. Porque eles também podem nos destruir e dizer algo que Deus está dizendo. As seitas são construídas pelos versículos isolados. As seitas são construídas baseadas em versículos isolados. E aí nós dizemos, pegamos versículos isolados e trabalhamos em cima disso e dizemos, é a palavra de Deus, portanto é a voz de Deus. E às vezes não é. Eles podem nos fazer crer que é a voz de Deus, mas na verdade não é a voz de Deus. Portanto, cuidado com as falsas vozes e com os falsos profetas. Terceiro ponto, para entendermos e aprendermos a ouvir a voz de Deus, tendo paciência para esperar a resposta de Deus. E aqui talvez é o pior problema. Nós não temos paciência para esperar a resposta de Deus. Muitos de nós oramos e esperamos uma resposta imediata. E não temos paciência para esperar a voz de Deus nos responder e tomamos, muitas das vezes, decisões precipitadas. Eu orei, Deus não me respondeu, eu vou resolver. Aí às vezes nós dizemos, não sei ouvir a voz de Deus. Nunca esperou Ele te responder. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. A forma de Deus agir é diferente da forma que nós agimos. Então nós temos que ter essa percepção de que eu oro e eu espero a resposta de Deus. Olha só o que Provérbios capítulo 14 diz. O homem paciente
dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela a insensatez. Eclesiastes capítulo 5, versículo 2 diz que não seja precipitado de lábios e nem apressado em seu coração. Muitas das vezes nós tomamos decisões na emoção e não por causa da oração. Você ora, resolve e depois espera a resposta de Deus, que não vem porque você já tomou a decisão. Então, como é que eu posso aprender a ouvir a voz de Deus? Esperando a resposta. Algumas pessoas chegam em mim e dizem assim: eu orei, falei com Deus e Deus me disse que é para fazer assim. O que você acha? Eu não acho nada. Foi Deus que respondeu? Foi. A minha opinião vai mudar em quem isso aí? Se você está dizendo que foi Deus que respondeu, você tem essa percepção, a minha opinião não vai mudar em nada. Não foi Deus que te respondeu? Para que você está pedindo minha opinião? Então nós temos que ter esse cuidado e esse feeling de entender e ter a paciência para ouvirmos a voz de Deus. E como nós iremos fazer isso? O conselho é, após orarmos, nós devemos refletir e esperar essa oração e pedir ao Espírito para que nos ajude a tomar decisões. Por exemplo, eu vou trocar de emprego. O que custa orar e esperar a resposta de Deus? Mas está demorando no seu tempo. Deus não está atrasado para nada, irmão. Eu vou trocar de emprego, vou mudar de casa, e às vezes é uma casa que vai para outra, e toma uma decisão totalmente precipitada, e nessa decisão precipitada, você toma uma decisão de ir para um outro lugar, que não tem nada a ver com aquilo que Deus queria para você, e você toma uma decisão precipitada, e depois você vai dizer: Deus, por que isso aconteceu? Porque a sua decisão foi precipitada, porque não esperou Deus falar com você, e responder a sua oração. Portanto, temos que ter esse cuidado e esperar com paciência até ouvir a voz de Deus. E aí fica a pergunta: como é a voz de Deus? Como eu sei que é a voz de Deus que está falando comigo? E aqui a resposta é: existem várias formas de Deus se comunicar, e aqui fica algumas. A primeira e a principal delas: quando Deus fala aos nossos corações, existe uma paz para que possamos prosseguir e seguirmos em frente. Eu acabei de orar, e aí eu espero a resposta de Deus, e normalmente essa resposta vem em forma de paz, do tipo: orei e pedi a Deus uma resposta, a opção A e a opção B. Normalmente a opção que é a opção de Deus nos traz uma paz no coração. Não tome decisão alguma se você não tiver paz em seu coração. Não tome decisão alguma se você precisar de refletir para que você possa... Eu vi uma frase de dia para trás, é frase de para-choque de caminhão, mas ela faz muito sentido, que é: não vá ao mercado com fome e não procure um amor carente. Se você for ao mercado com fome, a sua compra vai sair cara demais. Se você procurar um amor carente, o seu amor vai sair barato demais. A precipitação vai fazer-nos cair em desgraça. Não ter paz para resolver as situações e sair tomando decisão atrás de decisão de forma desorientada, sem esperar uma resposta de Deus. Outra forma de ouvirmos a voz de Deus, e talvez você tenha essa questão de ter um sinal, e às vezes eu faço isso também, irmão. Parece infantil, mas às vezes faz sentido. Ó Deus, eu não sei que decisão tomar, eu preciso que o Senhor me dê uma orientação e um sinal. Como o Gideão, quando Deus diz: eu preciso que você saia lá e luta à frente do exército. Gideão fala: você está doido, eu não consigo fazer isso. Então vamos fazer o seguinte, Deus, vou colocar uma manta, um dia eu quero que chova e essa chuva caia ao redor da manta lá no chão e não molhe a manta, beleza? Beleza. Chove e não molhe a manta. O outro dia ele diz: não foi suficiente não, agora eu quero que chova e molhe sua manta. Tudo bem? Tudo bem. Chove e molhe a sua manta. Ele diz: agora eu vou. E às vezes você precisa de um sinal de Deus. Tudo bem, ore a Deus e peça um sinal, mas peça um sinal direito também. Não um sinal: se passar um carro branco aqui é para ser. Agora um vermelho. Não.
Peça a Deus para que te oriente de uma forma, Deus, eu preciso de um sinal. Se passar uma estrela agora no céu, não. Peça a Deus um sinal para que Ele possa te mostrar, se você tiver dificuldade de entender. Peça a Deus um sinal. Outra questão, está com muito efeito isso aqui, Guilherme. Outra questão, Deus pode falar também por pessoas. Eu tenho dificuldade às vezes com pessoas falando em nome de Deus, mas não é que Deus não pode falar, Ele pode falar por meio de pessoas. Então ouça aquilo que, se é Deus que está falando, vá de encontro talvez com a oração que você estava fazendo, e tem que ir de encontro à palavra de Deus. Então quando a pessoa vier dizendo, eu estou dizendo isso, isso e isso, Deus está dizendo isso e isso, ore a Deus, jogue na palavra, jogue nas 4 linhas da Bíblia e vê se Deus de fato está falando. Outra forma que Deus pode falar, por situações. Aí Deus está dizendo para você sair de um lugar ou fazer algo diferente, e aí você não sai, não se move. Deus pode usar as situações para te tirar daquele lugar. E aí essas situações você tem que estar pronto para entender as situações. Outra forma que Deus fala também, através do silêncio. Aqui talvez é a mais dolorida, mas Deus fala através do silêncio. Já parou para pensar e perceber que talvez uma oração que você está fazendo há 5, 10, 15 anos e Deus está calado? Já parou para perceber se é um não de Deus? Já parou para notar assim, estou orando há tanto tempo por isso, Deus não responde? Já pensou se Ele está dizendo que é um não, mas você continua insistindo na oração? Então Deus também fala através do silêncio. O que nós temos que fazer? Ter essa percepção de que o silêncio de Deus também é uma resposta. Mas preste atenção, todas as vezes que Deus fala, por mais que traga tristeza momentânea, sempre nos trará paz futura. Por pior que seja a resposta, e traga uma tristeza imensa em nosso coração, traga uma dificuldade de absorção dessa resposta, essa resposta, no futuro, ela nos trará paz. Olha só o que diz Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos quais foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, a resposta de Deus vai trazer paz, por mais que traga tristeza. A resposta de Deus vai trazer paz, por mais que nos traga tristeza. Então ore a Deus, peça a Deus a resposta. Vai trazer tristeza? Não sei, mas a resposta de Deus tem que nos trazer paz. Está comigo, irmão? Vamos para as aplicações práticas do que esse texto tem a dizer. A primeira coisa é, a oração é a única forma de termos acesso a Deus. A oração é a única forma de termos acesso a Deus. Se não falamos com Deus, não adianta esperarmos resposta, porque não vai haver resposta. Se não oramos a Deus, como é que vai nos dar resposta? Não existe resposta, porque nós não falamos com Ele. Nós devemos gastar tempo em oração. E esse lugar de oração deve se tornar um lugar de paz e consolo a essas vozes externas que falam por fora. Então, por exemplo, nós temos essa percepção às vezes da piscina. O que acontece na piscina? Quando você está do lado de cima, na superfície da piscina, todo mundo falando ao mesmo tempo e você ouve a voz de todo mundo. Quando você desce na piscina, você não consegue mais ouvir as vozes que estão lá em cima. Por quê? Porque essas vozes vão se calando. Quanto mais profundo você desce na piscina, mais as vozes de cima vão se calando. É isso que nós devemos fazer na presença de Deus. Quanto mais nos aprofundarmos, menos ouviremos vozes externas e mais ouviremos a voz de Deus. E aqui fica a pergunta mais uma vez: quanto tempo temos gastado em oração? A segunda coisa, peça a Deus paciência para que você possa esperar nele. E aqui é talvez a pior oração que você vai fazer na sua vida. Pedir a Deus paciência para que você possa esperar a bondade e o amor de Deus. Isso aqui é difícil, irmão. Devemos aprender a ser provados por Deus e dizendo: eu estou orando, pedindo a Deus graça, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus paciência,
e esperar de fato a resposta de Deus. Olha só o que diz Tiago capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. O fato de sabermos esperar irá forjar o nosso caráter. O fato de você orar e saber esperar que a vontade de Deus chegue até você, isso irá forjar o seu caráter. Olhe por exemplo de Noé, olhe para o exemplo de Abraão, olhe para Jacó, olhe para Daniel, homens que oraram tanto e não tiveram a sua oração respondida imediatamente, mas mesmo assim foram perseverantes e receberam grande parte daquilo que Deus prometeu. Pega Abraão, irmãos, recebe a promessa com 75, recebe o filho com 100. 75 Deus diz: eu vou te dar um filho e você sairá uma nação, tá bom? Tá bom. Aí ele vai lá, avacalha no meio do caminho, e aí gera um filho com H, e aí depois de 25 anos que ele sai da terra dele, Deus diz: está na hora agora. A improbabilidade que havia em nascimento de Israel, de Isaac. Qual que era a improbabilidade? Adão 100, Sara 90. Aí Deus diz: para que você foi tentar atravessar o tempo? Eu não disse que te dar um filho. O filho está aí. Mas muitas das vezes a nossa precipitação nos faz gerar Ismael, que é um filho fora do tempo da promessa, ao invés de esperarmos o tempo de Deus para que Isaac seja gerado. A sua precipitação faz com que você entre em lugares que talvez daqui a 5 anos seria o lugar onde Deus tinha preparado para você, mas se faz precipitar para que você entre agora em lugares certos no tempo errado, porque você resolveu tomar um passo errado, no momento errado. Portanto, espere em Deus, tenha paciência, porque Ele vai te responder. E a terceira coisa é, quando você ouvir a voz de Deus, esteja pronto para ser a resposta daquilo que Deus te disse. Quando nós vemos o exemplo de Samuel, em 1 Samuel, capítulo 3, se eu não me engano, nós vemos que Samuel está deitado do lado de Eli, Ana já tinha entregado ele para o sacerdote, e aí uma voz o chama de noite, e aí ele acha que é Eli o chamando, e diz: Senhor, estou aqui, pode falar o que o Senhor quer. Ele diz: chamei não, pode voltar a dormir. Na segunda vez, ele ouve a voz, e aí quando ele ouve a voz, ele chega em Eli de novo e diz: Senhor, o Senhor me chamou, eu estou aqui. Ele diz: não, chamei não, vai dormir. Na terceira vez, quando ele chega em Eli e diz: o Senhor me chamou, ele diz: não, eu já entendi, não sou eu que estou te chamando. Quando essa voz te chamar, você levante e diga: eis-me aqui. Aí quando Samuel levanta, diz: eis-me aqui, o Senhor o diz: eu quero usá-lo para que o meu povo possa traçar os meus caminhos. O que nós temos que fazer quando Deus nos responde é ser essa resposta. Quando Deus responde às nossas orações, é ser a resposta que Deus tem pedido a nós. Aí fica a pergunta: e se Deus respondesse todas as suas orações hoje? O que você faria? Todas, até as mais loucas que você fica orando. Se Deus respondesse todas elas, você de fato seria a resposta para Deus? Você de fato conseguiria ser essa resposta que Deus está chamando? O fato é que Deus tem chamado homens e mulheres dispostos a exercer a vontade dEle dia após dia. Mas o fato é que nós ouvirmos e não exercermos e não respondermos isso, é que tem nos feito ficar parados anos e anos, esperando uma resposta que já veio, mas não conseguimos caminhar, porque não somos a resposta para essa voz que está nos chamando. Talvez Deus já te respondeu,
mas você não teve percepção para ser essa resposta. Talvez Deus já te disse o que você tinha que fazer, mas você está orando, esperando uma resposta que já veio. Ou talvez essa resposta não chegou ainda, mas você não pode se precipitar também tentando se auto-responder. Espere o tempo de Deus. Eu sei que é difícil, mas fica lá. Senta lá. Eu vi um cara falando uma vez, dizendo assim: tem muito tempo que Deus não me move para lugar nenhum e eu ainda não consigo mais ficar no lugar que estou. Como é que eu vou saber que eu estou no centro da vontade de Deus? Aí ele responde assim: qual foi a última vez que Deus te falou para estar no lugar onde você está? Há tanto tempo atrás. Ele te falou algo novo? Não. Então fica lá até ele voltar e te falar algo novo. Quando ele te falar algo novo, você sai de lá e vai para outro lugar que ele te disse. Porque às vezes o centro da vontade de Deus está totalmente contraposto ao centro da nossa vontade. Às vezes o centro da vontade de Deus está totalmente contraposto ao centro da tua vontade. Às vezes você está num trabalho que você não queria. Acontecia isso comigo, quando eu trabalhava de carteira assinada, acontecia isso comigo. Eu nunca tive muita paciência em trabalhar nos lugares, mas assim, eu ficava no lugar o tempo suficiente para que 1, 2, 3 pessoas conhecessem o Senhor. E aí, parecia que quando dava aquele limite, aí começava a explodir tudo, e eu dizendo: agora não dá mais, né, Deus? Bora para o meu caminho. Mas saía de lá e esticava o rastro daquilo que Deus tinha me pedido para ficar naquele lugar. E acabou o tempo, tchau. Deus abençoe. Porque também ficar nos lugares, quando Deus já te tirou de lá e continuar lá, irmão, é problema dobrado. Então tenha a percepção de saber que a voz de Deus pode te mover ou pode te deixar parado. Mas tenha essa sensibilidade de ouvir e ver o que Deus tem para a sua vida. Fica de pé no seu lugar. Talvez você nunca entendeu uma resposta de Deus em seu coração. Talvez você ora e não sabe qual é a resposta de Deus. E talvez seja o momento de você refletir, começar a perguntar a Deus com sinais, com pessoas, com essa paz que vem no seu coração, com situações. Mas lembre-se que quanto mais tempo você passa com Deus, mais pronto para ouvir e entender a voz de Deus você estará. E até o silêncio dele você vai conseguir entender. Porque você gastou tempo suficiente para aprender como Deus se comunica com você. Vamos orar. Deus, nós louvamos ao Senhor, Pai, e agradecemos ao Senhor por Tua graça, pelo Teu amor e por Tua bondade. Te pedimos, Pai, para que o Senhor possa nos ensinar a esperar a Tua vontade, nos dê paciência, nos revele a Tua voz dia após dia, e que nós possamos, Pai, sair deste lugar entendendo que a Tua voz deve nos guiar. Se por acaso, Pai, nós quisermos tomarmos decisões erradas e precipitadas no tempo errado, Pai, não nos deixe tomar essas decisões. Pai, mas se por acaso também nós precisamos tomar algumas decisões, porque o Senhor já nos falou e nós estamos parados no mesmo lugar, que o Senhor possa, Pai, nos ensinar como nós devemos mover segundo a Tua vontade. E que em nome de Jesus, a nossa vida possa ser conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, Pai. Cuide de nossos corações, cuide de nossas emoções e que nós possamos, Pai, trabalhar segundo a Tua vontade e o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. E se você pode, aplauda Jesus no seu lugar.